Fala pessoal, eu sou o Pastor Xandão, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho. Por que é importante fazer essas coisas? Porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele manda para outras pessoas também. E o nosso intuito aqui nesse canal é evangelizar as pessoas, mostrar para elas que ela não nasceu apenas para namorar, para casar, para comprar carro, casa, né? Isso tudo é importante. Só que existe algo muito mais importante do que isso. E é sobre isso que eu venho falar aqui hoje. Se você perdeu o primeiro vídeo, a nossa introdução sobre liderança espiritual segundo D.L. Moody, vai lá na nossa playlist, clica lá e assiste a nossa introdução, porque é muito importante para você ficar por dentro de tudo aquilo que Deus quer falar através da minha vida aqui. Bem, dito isso, eu estou falando sobre D.L. Moody, o maior evangelista do século XIX, o maior evangelista da sua época, um cara que não tinha... Ele era especial sim, é verdade, mas ele não achava que ele tinha nada de especial. D.L. Moody foi um cara muito simples. Como eu disse aqui na introdução, D.L. Moody era um cara praticamente analfabeto, só que tudo aquilo que ele não tinha de talento, de currículo, ele tinha um coração enorme. D.L. Moody, ele era apaixonado por Jesus. Imagina você ter um sonho de ser um grande milionário. Imagina você ter o sonho de ser uma pessoa riquíssima na sua família e você abrir mão disso tudo para ter algo muito mais do que dinheiro. Ter caráter, ter honra, marcar a sua geração. Muito mais do que deixar herança é deixar legado. E é exatamente isso que D.L. Moody deixou. D.L. Moody foi muito mais do que um cara comum na sua época. Assim como muitas pessoas, dentre as grandes multidões que ouviam suas pregações, elas se tornavam cristãs, não é porque D.L. Moody pregava bem, ao contrário. Sem a graça de Deus, no início do seu ministério, muitas pessoas riam de D.L. Moody, porque ele não sabia falar, porque ele não sabia pregar. Ele não era tão preparado quanto os outros pregadores da sua época. Se você não sabe, Spurgeon, que era conhecido como o príncipe dos pregadores, é da época de D.L. Moody. Imagina você viver na época de um cara desse. Só que Deus usou a vida de D.L. Moody assim de uma forma tão sobrenatural que nem ele entendia, que ele também pregava em lugares que pregadores que eram famosos da época pregavam, como eu disse, Spurgeon. Só que ele não se comparava com esses caras. Ele não se considerava um deles, pois ele tinha consciência de suas deficiências. Se comparado a esse grupo de reverendos, de pessoas muito conhecidas da época, ele respeitava todos. E com entusiasmo ele procurava aprender com eles em todas as oportunidades. E em tão pouco tempo, Moody, ele passou a ser aceito como um líder espiritual semelhante a eles. Olha que legal, gente. Imagina você, na sua simplicidade, ser considerado como um dos maiores da sua época, mesmo sendo simples. Cara, eu não estou falando aqui sobre fama, sobre sucesso. Eu estou falando sobre legado. E é isso que você tem que deixar para a próxima geração. Pois tornou-se evidente de que Moody era usado de forma poderosa por Deus para transformar muitas pessoas. Ele ajudou a transformar muitas vidas. Agora, o que ele fez exatamente? Por que ele era tão poderoso, como o pessoal falava? Ele possuía qualidades interiores essenciais na vida de todo líder cristão. Moody não tinha um diploma na parede ou um conhecimento para debater questões teológicas profundas, mas ele possuía um coração justo e atitudes corretas, o que fez dele barro totalmente moldável nas mãos do mestre olheiro. Ou seja, D.L. Moody, ele preocupava muito mais em dar testemunho do que falar bonito. Olha o que nós vivemos hoje na nossa geração, gente. O tanto de influenciadores que hoje existe, o tanto de pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, mas que não dão testemunho nenhum, que não vivem uma vida cristã autêntica. São pessoas que são mais pedra de tropeço do que tudo. Pessoas que são envolvidas em polêmicas. D.L. Moody não tinha nada disso. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha a graça de Deus, e isso era suficiente na vida dele. Isso é a prova vigorosa
de que Deus usa a pessoa certa. Não um programa, não um método, nem técnicas. Ou seja, a liderança espiritual eficaz diz respeito à pessoa. Não é um processo de 5 etapas, nem uma fórmula mágica da paz, ou um conjunto de diferentes diretrizes. Não é nada sobre isso. Embora sempre seja proveitoso desenvolver nossas habilidades de liderança e crescer no conhecimento, melhor do que tudo isso é ter uma vida bíblica, é ter uma vida no altar. Essas ferramentas, elas nada servem se não formos um instrumento que pode ser usado por Deus. Então, essa série de mensagens, você vai descobrir qualidades interiores que fizeram D.L. Moody um líder poderosamente usado por Deus. Gente, a ideia é o seguinte: não se trata de possuir as credenciais certas, mas de ser a pessoa certa para nos tornarmos os líderes que Deus pode usar. E será que esse é o desejo do seu coração? Se você deseja ser esse líder completo diante de Deus, eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Eu queria que você deixasse aquele like. Quem sabe você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber aí outras mensagens. E que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.